Podemos, Michel? Tá gravando. Bom dia a todos vocês. Nós vamos dar início a mais uma série do webinário Covid da Unifesp. Lembrando que esses webinários foram uma solicitação e uma motivação da reitoria, junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Nós temos aqui a professora Marimélia, que é a nossa coordenadora de pesquisa dessa Pró-Reitoria, com o apoio do Comitê de Enfrentamento do Covid do Hospital São Paulo e também de todas as unidades universitárias que estão envolvidas nessas ações de pesquisa, de estudo, assistência e administração da universidade. Então, quero agradecer a professora Marimélia, que vai dar a sequência, e ao professor Dr. Carlos Kiefer, que vai nos beneficiar com as palavras dele. Obrigada. Obrigada, Lia. Bom dia, Kiefer. Então, eu vou apresentá-lo, daí já vou passar a palavra para você. E só lembrando, Michel, você pode só voltar o slide, por favor? Lembrando o pessoal que está assistindo, né? Vocês estão assistindo pelo streaming, então vocês estão assistindo de fora dessa sala onde nós estamos. E aí a comunicação de vocês com a gente aqui é pelo chat, tem uma mãozinha aí do lado, no canto superior esquerdo da tela. Vocês podem clicar ali e colocar as perguntas, e aí a gente transmite as perguntas aqui dentro. Pode fazer, inclusive, pergunta durante a apresentação, isso não atrapalha em nada, ou depois da apresentação também no momento da discussão, né? Então, a gente vai ter de 40 a 45 minutos de apresentação e depois um período para a gente fazer perguntas e tirar dúvidas aí. Então, eu queria agradecer, né, ao professor Carlos Kiefer, que aceitou falar hoje para a gente nessa série, né, desses webinários da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa e do Comitê de Enfrentamento, como disse a professora Lia. O professor Kiefer, ele é médico, graduado pela Universidade Federal Fluminense e fez a residência médica dele no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Ele tem também um pós-doutorado em doenças infecciosas e parasitárias pela Unifesp. Atualmente ele é professor adjunto da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina e também é pesquisador do Laboratório Especial de Microbiologia Clínica e tem como foco nos seus trabalhos, né, na área de epidemiologia de resistência antimicrobiana e modelos matemáticos e espaço-temporais. Ele tem uma ampla experiência em pesquisa clínica e pesquisa translacional, com ênfase em infectologia e antimicrobianos. Então, eu agradeço muito, né, a sua presença aqui e a sua disponibilidade em contar para a gente esse projeto tão novo aí da Covid. Obrigada, Kiefer. Obrigado, Marimélia. Olha, antes de tudo, queria agradecer a vocês, a professora Lia, você, Marimélia, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho desse conhecimento, até para contar para quem está assistindo e para você também, embora você tenha acompanhado um pouco essa história, que o que eu estou trazendo aqui hoje, embora muito preliminar, né, uma ideia, mais uma ideia do que resultados, embora haja alguns resultados, mas foi proporcionado por causa dessa aproximação que a reitoria e vocês na PPG fizeram, né? E que a gente acabou encontrando aí parceiros em outras unidades dentro da Unifesp que toparam abraçar a briga junto, né? Ana Carolina, acho que está aí, deve estar ouvindo, depois a gente fala um pouco disso, o Paulo Caleb também, e obviamente o meu grupo lá da GIPA, né? O professor Eduardo Medeiros, professor Arnaldo Colombo, professor Paulo Abrão, são pessoas que têm colaborado, o professor Marcelo Buratini tem colaborado com o projeto e com essas ideias de parceria interinstitucional, né, e interdepartamental. Então, obrigado por isso, obrigado pela oportunidade. Eu estava falando até para você aqui, a minha ideia hoje, obviamente eu vou falar de predição de gravidade em paciente com Covid, e machine learning, mas a minha ideia é contar a história, né? Como é
parar nisso aqui, né? Porque, afinal de contas, você mesmo estava contando aí, Marimélia, que eu sou pesquisador da área de resistência antimicrobiana, já há alguns anos que eu venho me dedicando a essa área, embora seja infectologista, e como todo infectologista, e uma boa parte dos médicos nessa e outros profissionais de saúde nessa pandemia, a gente foi convocado para atuar na linha de frente. Então, um pouco do que eu vou contar aqui para vocês é isso, assim, uma vez nessa linha de frente, né, a gente não perde a cabeça de pesquisador, né, de tentar de alguma forma entender, categorizar e explicar o que a gente está vendo diante da gente com atendimento na pandemia. Então, minha história começa assim, eu estava terminando a orientação de uma aluna uma co-orientação de uma aluna de doutorado, uma aluna do professor Pinhatari, em que a gente tinha feito um sequenciamento completo aí de nova geração em bactérias, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que a gente tinha um volume de dados muito grande, com uma sequência completa aí de alguns isolados bacterianos que eram representativos do ponto de vista de infecção, né? E a gente tinha um volume de dados muito grande e um volume de identificação de sequências gênicas e de testes fenotípicos que a gente tinha feito muito grande para olhar para aquilo e tentar achar um padrão. Então, essa foi a primeira preocupação que a gente teve, né? Como é que eu acho um padrão no meio disso tudo? Quer dizer, eram 11 sequências completas de 11 bactérias, mais uma série muito grande de testes dentro daquelas sequências que a gente tinha feito. Então, dava ali um volume de dados muito grande e a gente foi buscar uma alternativa para analisar aquilo e acabou batendo em técnicas de machine learning. E foi assim que eu acabei chegando nessa área. Então, aí, isso foi meses antes da pandemia de Covid, não tinha nada a ver com Covid nesse momento. Mas quando eu comecei a estar na linha de frente da Covid, junto assim, outros colegas também, isso não é uma prerrogativa minha exclusiva, né? Mas quando a gente começou a atender, a Covid trouxe uma coisa curiosa para quem está participando dessa linha de frente, desse atendimento. Diferentemente de outras doenças que a gente vê espalhadas ao longo de um período muito longo de tempo, né? Em pouco tempo, a gente viu uma quantidade de pacientes muito grandes num período de tempo muito curto. Tá? Então, essencialmente, o que a Covid trouxe, né, essa pandemia trouxe para a gente, foi ser capaz de observar num tempo muito curto uma quantidade de dados, vamos dizer assim, de pacientes, obviamente, mas cada um desses pacientes trazendo a sua história, a sua característica, num período muito curto. E aí, quando isso acontece, nós, que acho que temos a cabeça de tentar categorizar e entender aquilo que a gente está vendo, a gente se depara com alguns padrões. E isso na clínica foi o que pareceu chamar a atenção minha, e não só minha, mas de outros pesquisadores. Alguns eu trouxe aqui a informação para dizer para vocês. Né? Então, a gente sabia, examinando o paciente, vendo o paciente, dava para a gente entender o momento em que esse paciente estava ficando grave, ou era grave, tinha uma doença grave. A gente conseguia identificar isso e parecia ter um padrão. Né? Tanto parecia ter um padrão nessa gravidade, quanto a quantidade de artigos que saiu nesses últimos meses aqui, eu acho que eu nem trouxe, ainda saíram mais uns 2 ou 3 aí nos últimos um mês, e eu nem coloquei aqui nessa apresentação para não perder muito tempo, tentando definir, predizer essa gravidade, foi grande, né? Então, teve esse primeiro artigo aqui que propôs um score, que é esse chamado Call Score, que era para predição de pneumonia grave, em 663 pacientes, ele tinha lá uma determinada característica. O que era curioso nesse artigo, que chamava atenção e era contraditório com a clínica que eu vinha executando, que eu vinha exercendo, é que ele não tinha nenhum biomarcador imune ou inflamatório. Ele basicamente conseguia predizer, quer dizer, propunha predizer a gravidade se baseando no sexo,
na característica de doença grave, na presença de expectoração, que é uma característica clínica, na presença de mialgia e na presença de albumina baixa. Agora, já tem uma falha aqui, porque se a pessoa apresenta uma doença grave na triagem, você não precisa predizer, ele já tem doença grave. Então, doença grave não é um fator de risco, doença grave é doença grave, é ela já se manifestando. Então, veja, embora publicado numa revista bastante importante, mas eles usam isso como definidor de predição, como fator de predição. Se o paciente chega grave, ele não precisa de predição, já está grave. Um pouco depois saiu um outro estudo usando marcadores que até alguns deles a gente usa na nossa prática, que era o aumento da interleucina 6 e o aumento de D-dímeros, que são marcadores sérios aí de inflamação, de coagulação, hipercoagulabilidade. A gente entendia que isso era importante, tanto que alguns deles a gente usa no nosso dia a dia, mas nesse estudo o critério de gravidade não estava muito claro, ele não dizia o que era grave e o que não era grave. Então, veja, mais uma falha aí para a gente explorar. Né? Em seguida, um outro estudo também categorizando como idade, se era fumante ou não, temperatura axilar, insuficiência respiratória e nível de PCR. Então, pela primeira vez, o PCR aqui, que é um exame simples, barato, a gente faz no dia a dia, mas é um marcador imunoinflamatório. Tá? Mas, mais uma vez, um critério dizendo, se o paciente tem insuficiência respiratória, isso não é predição de gravidade, isso é a gravidade em si. Né? Então, não era fator de risco. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui, nenhum desses critérios, ele atendia exatamente a demanda da clínica e nenhum deles dizia, olha, se tem isso, de fato, você pode pensar na gravidade, se não tem isso, não adianta pensar na gravidade. Um outro estudo que também é bastante interessante, eu só trouxe aqui os estudos que já publicados, obviamente, né, e que passaram por um crivo editorial importante, né, mas mostrando procalcitonina, CD4 e interleucina 6. Então, mais uma vez, a interleucina 6 já tinha sido trazida aqui no estudo anterior, esse estudo aqui trouxe novamente. Então, de fato, a interleucina 6 parece aí ter um papel nessa predição de gravidade. Agora, veja, ela não é um exame de rotina, né? Não é um exame tão simples de ser feito, ele poderia ser implantado numa rotina laboratorial, e é um exame ainda, por ser pouco usado e não está em rotina laboratorial, é um exame caro, não é um exame barato. Tá? Então, ele não ajudava também no dia a dia. Até certo ponto, o CD4 também não é um exame que a gente faça de rotina, a gente faz dentro de rotinas específicas. Pacientes infectados por HIV, pacientes hemato-oncológicos. Então, a gente usa o CD4 como marcador, mas não para uma grande população, como era o caso da Covid agora, que estava cometendo um tanto de gente, né, e continua muito grande. Né? Então, mais uma vez, era um critério também que tinha lá seus problemas. Né? Daí volta a sair uma publicação bastante importante mostrando neutrófilo e linfócito total como marcador, procalcitonina e idade PCR, ou seja, desse aqui ele dá vários marcadores que a gente poderia considerar, neutrófilo, linfócito, procalcitonina, PCR, como biomarcadores de inflamação, ou de imunidade barra inflamação. Mas ele não dava peso para essas variáveis. Né? Um outro estudo também, procalcitonina e dímero, mas sem peso para essas variáveis. Então foi isso que a gente pensou, a gente falou, puxa vida, parece ter um padrão, todo mundo está vendo que parece ter um padrão de gravidade. Quando a gente olha o paciente, a gente consegue prever. Mas a gente precisaria tentar dar peso para essas gravidades. Então, assim, como que a gente conseguiria fazer isso? Logo lá, quando começamos a atender lá atrás pacientes, né, aqui no Hospital São Paulo e fora também, porque muitos de nós trabalhamos, não somos dedicação exclusiva e trabalhamos também fora da universidade, a gente foi pensar nessa fisiopatologia da doença. Então, aqui muito resumidamente, a pergunta que eu tinha, que me incomodava lá na frente, é que se eu conseguisse prever a gravidade de uma maneira mais eficaz e breve no início da doença, eu conseguiria duas coisas. Uma, talvez a gente conseguisse dar um giro maior em internação, liberando pacientes que não fossem graves, né?
E a outra coisa é que a gente poderia, talvez, quem sabe, atuar mais precocemente naqueles pacientes que fossem graves, né? Então, separar um do outro me parece que é uma questão relevante do ponto de vista clínico e do ponto de vista acadêmico também, né? Então, a gravidade na Covid, a gente foi estudar, foi ver e também foi pegar referências. Aí aprendi muito com o professor Reinaldo Salomão, com a professora Nancy Delay, que são pesquisadores da área de professor Reinaldo de sepse e a professora Nancy de vírus respiratórios, mas com o professor Celso Granato também, da nossa disciplina. E a gente foi vendo, foi procurando referência, entendendo que a incapacidade, que a gravidade da Covid, ela era em parte, pelo menos, relacionada à incapacidade de produzir alguns tipos de interferon, particularmente de tipo 1, a uma hiperinflamação e um aumento de liberação de mediadores pró-inflamatórios. Tá? E isso tinha a ver também, eu trouxe aqui só essas duas referências, mas se a gente for buscar a literatura, tem um monte de referência assim, tinha a ver também com marcadores inflamatórios sendo preditores, e particularmente imunoglobulinas, sendo preditores em sepse, de uma forma geral, de doença grave, e influenza também. Então, a gente pensou, bom, parece então que biomarcador imunoinflamatório, eles podem ser úteis pela fisiopatologia da doença, mas será que a gente ia conseguir dar um peso a essas variáveis preditoras e usar isso de uma maneira um pouco mais precisa? Então, foi essa motivação que eu tive para entrar na área, para tentar trazer um pouco do que eu tinha aprendido com essa minha aluna de doutorado no uso de machine learning, na tese dela, numa área que não tinha nada a ver com isso. Para falar a verdade, eu acho que a minha contribuição para a Covid é muito possível que pare por aqui, porque eu quero voltar para a minha área de infecção bacteriana e resistência, que é o que fala o meu coração. Mas se eu puder contribuir em alguma coisa, eu acho que todos nós, né, do mundo acadêmico, científico, das universidades, e particularmente a Unifesp tem sido, eu me sinto muito orgulhoso de ver que ela tem sido uma liderança, né? A universidade tem sido uma liderança nessa linha, nessa área. Todo mundo está tentando colaborar. Então a ideia era essa, tentar colaborar. Então, com base nisso, né, o que a gente fez, né? A gente teve a oportunidade de submeter um projeto lá no início, acho que foi isso, foi logo em março, quando a gente percebeu isso, a gente falou, puxa vida, vários desses marcadores imunoinflamatórios a gente faz no nosso dia a dia, a gente já está coletando isso para os nossos pacientes. Será que se a gente olhar retrospectivamente para alguns desses casos que a gente internou aí no iniciozinho da epidemia e coletar esses dados, será que a gente consegue entender onde é que está a marcação da gravidade aí? Então foi basicamente o que a gente fez e criou uma estratégia de análise em machine learning. Então a gente coletou dados ainda preliminares, por favor, volto a dizer, aqui são dados preliminares, não definitivos, e ninguém deve usar isso aqui para guiar o seu, exclusivamente como um guia do seu dia a dia, da sua rotina, mas ele aponta, é uma bússola que aponta um caminho. A gente coletou dados de um hospital privado, no primeiro momento, que era de onde a gente tinha acesso e onde a gente tinha conseguido a aprovação de comitê de ética, de 51 pacientes que tinham sido internados consecutivamente entre março e abril, um mês de internação, e a gente analisou 25 variáveis. Tá? Não vou entrar em grande detalhe aqui dessas 25 variáveis, senão vai ficar um saco, né? Ficar falando aqui de cada uma das variáveis. Mas, basicamente, a gente olhou as variáveis clínicas, né? Temperatura, saturação, oximetria de pulso, saturação por oximetria de pulso, frequência respiratória, referência ou não à dispneia, enfim, uma série de variáveis até 24 horas, ou seja, nas primeiras 24 horas do paciente internado. Os laboratórios colhidos até 72 horas da entrada do paciente no hospital, no pronto-socorro, e antes do uso de qualquer imunomodulador, né? Se o paciente já chegasse usando corticoide, por exemplo, a gente excluía. E a tomografia de tórax até 24 horas, a gente também categorizou esse dado tomográfico para tentar usar. E a gente também, uma falha que a gente tinha visto nos estudos lá iniciais, era de que os desfechos, alguns dos estudos, né, os desfechos não eram muito claros, né?
Então, como eu mostrei lá até alguns estudos, que o desfecho, o que é desfecho de gravidade? Então, a gente tentou ser o mais objetivo possível aqui, e a gente botou como desfecho de gravidade morte, o uso ou não uso de ventilação mecânica, ou seja, se esse paciente precisou usar ventilação mecânica invasiva, né, tubo orotraqueal ou traqueostomia com ventilação mecânica, e se ele ficou mais 10 dias ou mais internado. A gente não quis olhar outros quesitos ditos de gravidade. Então, se o paciente estava relatado no prontuário que ele tinha insuficiência respiratória. A gente não quis olhar isso, a gente tentou ser o mais objetivo possível. E a estratégia que a gente traçou, com todas as falhas que tem esses desfechos, né, foi de criar uma base de dados primária, com essas 25 variáveis e esses 51 pacientes que entraram nesse critério aí, né, e fazer uma análise inicial que eu achava que era de machine learning não supervisionada, mas eu aprendi com a Ana Carolina, que deve estar nos ouvindo aí, que era supervisionada, então a gente vai aprendendo no processo. E usamos aí 3 classificadores, vamos dizer assim, né? A regressão logística tradicional, o Random Forest e o SVM Learning, aprendizado de máquina por SVM, né? E a gente fez uma validação cruzada dos achados de cada um desses, e aquele método que tivesse o maior score, a gente criou uns diagramas de Parquet, que eu vou mostrar um exemplo para vocês, para tentar dizer em que ponto que essa variável era significativa. Isso vai ficar mais claro na hora que eu mostrar para vocês. E nessa primeira fase, a gente selecionou variáveis ou features, né, características que a gente diz, que tivessem um p-valor por esse método escolhido menor ou igual a 0,1. Tá? E aí a gente categorizou essa base de dados, ou seja, depois de feito isso, as variáveis selecionadas por esse método, a gente categorizou. Então, a gente passou a usar, até esse momento, a gente estava usando a variável do jeito que ela era. Então, se a frequência respiratória pior medida nas 24 horas era de 25, era o número 25 que entrava. Nessa segunda fase, na segunda análise, a gente criou uma base de dados secundária categorizada por esse diagrama de Parquet, o diagrama de Sieve, que ele nos dizia qual era o nível que poderia ter alguma significância. Vai ficar mais claro na hora que eu mostrar a figura, mas aí vocês vão ver. E aí essas variáveis selecionadas na segunda análise, a gente tentou criar um peso para elas usando nomogramas, né? Então, a gente usou uma análise por peso e eu acho que a gente conseguiu. Não é tão bom, como vocês vão ver, mas conseguiu dar um peso e parece fazer sentido, e a gente tem visto que isso parece fazer sentido. Então, aqui nesse primeiro momento, é a característica demográfica desses pacientes, né? Eram 13 pacientes considerados graves por um daqueles critérios, 38 não graves, e aqui a mediana, com mínimo e máximo, não é um número grande. Mas, basicamente, aqui estão as características. Eu não vou ficar discorrendo sobre cada uma dessas características, mas vejam que aqui a gente, tirando aqui os critérios clínicos, a gente tem, que são esses primeiros, né? A gente tem aqui uma série de dados biomarcadores, neutrófilo, linfócito, relação neutrófilo-linfócito, PCR na admissão, D-dímero, fibrinogênio, ferritina, dosagem de IgM, dosagem de IgG, a razão da IgM pela IgG. Todos esses aqui foram critérios que foram considerados significativos e que foram para a segunda etapa. Tá? Como que foram para a segunda etapa? Como que a gente categorizou? E a segunda etapa a gente categorizou, foi a partir daqueles diagramas de Parquet, ou de Sieve, né, onde a gente criou níveis. Que níveis? Por exemplo, na nossa base de dados, o nível que tinha dado significativo para a idade tinha sido maior ou igual a 54 anos, tá? Com p-valor de 0,02. Então, a gente botou todo mundo que tinha mais ou 54 anos ou mais, e todo mundo que tinha menos de 54 anos. Essa foi a categorização. Eu peguei aqui um p-valor aqui de 0,08, que em tese não seria significativo, mas que a gente colocou na segunda análise, da IgM da admissão menor que 85. Como é que eu cheguei nesse critério de menor que 85? Né? Então, aqui, ok, mas como que a gente selecionou esse nível a ser explorado? Isso aqui é um exemplo de um diagrama de Parquet ou de Sieve, né?
Então, a própria avaliação, o programa que a gente usou de Machine Learning, né, ele criava categorias dentro dessa feature, dessa característica, e dividia naqueles que eram graves ou não graves, ou seja, não graves aqui, graves aqui. E quando ele fazia o corte, ele fazia vários cortes e via onde esse nível de significância se aplicava. Então, aqui na IgM era muito claro que acima de 85, 85 ou mais, os pacientes aparentemente tinham, abaixo de 85, aliás, os pacientes tinham 84, tinham gravidade, quadrados em azul. Né? E acima não tinham gravidade, o quadrado em azul. É assim que a gente interpreta o diagrama. Onde o quadrado está em azul, onde é o nível significativo. Então, aqui a gente estabeleceu a linha de corte. Todo mundo que tinha IgM na entrada menor que 84, 85, a gente botava num grupo, e todo mundo que tinha acima, a gente botava no outro grupo, e a segunda análise. E aí a gente fez a segunda análise e criou um nomograma, que eu já estou chegando no final para mostrar para vocês, né? Então, aqui esse nomograma com todas as variáveis preditoras, né, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis preditoras, dando uma precisão de aproximadamente 98%. É o que a gente chamou aqui, por enquanto, precisava dar um nome para isso, a gente chamou de COCDS, que é COVID-19 Clinical Deterioration Score. Se ele tivesse, significa dizer que se ele tivesse IgM menor que 85, contagem de linfócito menor que 985, idade maior que 54, maior ou igual, né? Duração de sintomas entre 4 e 7 dias, uma PCR na admissão maior que 3,5, 3,6, uma razão IgM-IgG menor que 5,5%, uma razão neutrófilo linfócito maior que 2,9, 3, vamos arredondar, e uma frequência respiratória maior ou igual a 25, esse cara tinha 98% de chance de ser grave. Tá? Grave dentro daqueles critérios de desfecho. É só, 98% é 100%. Né? Mas veja, isso aqui é colocando todos os critérios juntos. Quem que a gente vai ver no pronto-socorro, num primeiro momento, vai ter uma frequência, vai ter todos esses quesitos aqui juntos. Tá? Dificilmente isso aconteceria. Então, o que a gente quis fazer foi tentar separar as variáveis laboratoriais para tentar ver qual o peso que elas tinham. E a gente conseguiu. Então, o peso das variáveis laboratoriais dentro desse critério, ele era na casa de 60%. Ou seja, significa dizer que se o indivíduo chegasse com essas variáveis laboratoriais, IgM menor que 85, linfócito menor que 985, PCR maior que 3,6, razão de IgM-IgG menor que 5,5, e relação neutrófilo-linfócito maior que 2,9, ele tinha 60% de chance de ser um paciente grave, independente dos quesitos clínicos que nós encontrássemos nesse primeiro momento. Você falar 60% é pouco, né? Eu também acho. Acho que a nossa amostra é pequena, 60% é pouco, mas já era uma diretriz. Então, a gente foi olhar o peso negativo, para aquele que não deteriora. Então, a gente chamou de COVID-19 Clinical Non-Deterioration Score. E foram outras variáveis, não foram iguais, mas olhando aqui, não vou entrar no detalhe aqui dessas, mas olhando só o laboratório, então quando a gente olhava só o laboratório, a gente tinha 81% de peso desses critérios laboratoriais, ou seja, se a IgM fosse maior ou igual a 85, o linfócito fosse maior ou igual a 985, a PCR fosse menor do que 3,6, a relação IgM-IgG fosse maior que 5,5% e a relação neutrófilo-linfócito fosse menor que 2,9%, esse cara tem 80% de chance de não ser um paciente grave no tempo de internação que ele tiver. Eu achei, mais uma vez, 80% é pouco, mas é bom, ou seja, aponta um caminho. Eu falei para vocês que eu não ia trazer dado definitivo, eu ia trazer dado preliminar. Né? Então, parecia fazer sentido isso que a gente tinha na mão. Aí foi quando, por essas aproximações feitas pela própria Unifesp, a PPG, com a Marimélia, que juntou esse grupo de pessoas interessadas em colaborar com a Covid. Eu conheci a professora
doutora Ana Carolina Lorena, do ITA, que tinha recebido um grant da CAPES para orientação de alunos de doutorado e mestrado, ela tinha ganho no edital, e ela se interessou em trabalharmos juntos e já começou a olhar os dados, obviamente com uma maneira um pouquinho diferente da que eu olhei, mas que até o que a gente conversou aí, então nós começamos uma colaboração, também o professor Paulo Caleb da farmácia daqui da Unifesp também se interessou, vou mostrar isso e está tentando coletar dados para ampliar essa base. Então a primeira visão externa, vamos dizer assim, sobre esses dados foi feita pela Ana Carolina, quando ela analisou esses dados de forma independente. E, de fato, assim, é o que tudo indica, ela também achou, ela usando um critério um pouquinho diferente do que eu tinha usado, uma forma de medir essas variáveis, de analisar essas variáveis um pouquinho diferente, ela também achou uma diferença nesses quesitos aqui, nesses biomarcadores, vamos dizer assim, imunes, inflamatórios, né? Eu estou chamando isso de uma maneira genérica, por favor, me entendam, e também achou uma capacidade de predição, não com, nós achamos com regressão logística, ela achou uma capacidade, uma acurácia boa em regressão logística, mas ela achou uma precisão muito boa com SVM, e com uma acurácia muito boa com SVM, com uma especificidade muito grande, 94%. Ou seja, parecendo que nessa forma de análise que ela fez, o SVM seria uma técnica talvez melhor para a predição, isso a gente vai refinar, e a gente quer ampliar a nossa base de dados para isso, né? Eu também olhei, eu consegui uma segunda visão externa sobre os dados, que foi, o que eu fiz? Eu juntei a esses dados originais que nós tínhamos dos 51 pacientes, mais alguns pacientes que a gente conseguiu de uma iniciativa da FAPESP, que está aberta a todos, quem quiser usar a chamada de COVID-19 Data Sharing, tem um repositório na web, que foi patrocinado pela FAPESP, que vocês podem baixar lá, e 3 instituições até agora fazem parte, o Laboratório Fleury, o Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, mas o único que liberou, de alguma forma, um dado ainda preliminar de desfecho desses pacientes foi o Hospital Sírio-Libanês. Então, o Sírio-Libanês, a gente conseguia fazer algum tipo de casamento do nosso dado com o desfecho deles, embora não fossem desfechos iguais. Eu conseguia saber tempo de internação no Sírio, não exato, mas aproximado. Eu conseguia saber óbito no Sírio também. E eu conseguia saber a unidade de internação, que a gente ainda não decidiu se vai usar ou não. Então, tentando fazer uma harmonização dos dados do Sírio com os nossos dados, eu consegui ampliar a amostra até o momento, olhando só IgM, IgG e a relação, para 58 pacientes. Ou seja, eu tinha, naquela minha base de dados, eu tinha 51 pacientes, mas eu não disse a vocês que nem todos os pacientes tinham todas as variáveis, né? Então, há lacunas nessas variáveis. Então, por exemplo, IgM e IgG na minha base, eu devia ter uns 35 pacientes que tinham dosado, 40 no máximo. Eu associei agora a esses 10, 20 casos do Sírio que tinham desfecho e tinham IgM-IgG. E fiz um teste rápido, um teste T não pareado, só para ver se a média era diferente entre os dois grupos. E, de fato, o grupo de severos ou de graves, com esses mesmos critérios que a gente usou, tem IgG mais baixo, IgM mais baixo, uma relação mais baixa. Tá? Então, parece fazer sentido isso que a gente está falando. Parece fazer sentido. Faz sentido mesmo a dizer. Então, o critério consegue fornecer um peso, mas ele, obviamente, está longe de ser perfeito. Ele, na minha visão, tem um fundamento físico-patológico que é interessante. Parece ser bom já, se ele se confirmar, 80% de exclusão de gravidade é interessante para um dia a dia, vamos dizer assim, mas ele precisa ser aprimorado, né? Esses são os quesitos aqui que eu citei para vocês. E parece evidente que machine learning pode ser muito eficaz para ajudar na criação dessas estratégias analíticas, mas precisa ter uma boa curadoria do dado, né? Então a gente precisa saber exatamente o que fazer com esse dado, como harmonizar esse dado, mesmo trabalhando com largas bases de dados, como é o caso dessa iniciativa do COVID Data Sharing, que é a nossa próxima meta, né?
Então, o critério não é perfeito, mas parece bom. A clínica ainda, para os meus eventuais colegas clínicos que estejam assistindo, ainda prepondera. E acho que vai preponderar até o fim dos tempos, mas de toda forma a gente vai melhorando as nossas capacidades de análise. E os próximos passos que a gente tem é ampliar a nossa base de dados, fazer uma validação externa dessa base, então ampliar, a gente já está trabalhando em algumas iniciativas, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo. Validação externa dessa base, provavelmente o uso de uma curva ROC para a gente tentar ver quais são os pontos de corte mais interessantes e, obviamente, tentar validar essa base com um population mix, com uma mistura populacional diferente da atual, né? Então, a gente usou dados de um hospital só, a gente entende que a hora que a gente começar a usar dados de mais hospitais, de diferentes pacientes, de diferentes populações, essa previsão vai variar, não vai ser exatamente 80%. E é isso que a gente quer, ampliar o population mix. Para isso, as parcerias estão aqui descritas. O professor Renato Greenbaum foi da Unifesp, fez o seu mestrado e doutorado aqui na Unifesp, é meu amigo pessoal, e o Dr. Pedro Fausto é diretor da Rede DOR, do Hospital São Luís, eles foram parceiros na coleta desses dados iniciais, e eles estão trabalhando para ampliar a base de dados por meio de um sistema eletrônico que está sendo desenvolvido para coletar esse dado. Então, a gente espera ter um aumento da base de dados desse hospital inicial. A professora doutora Ana Carolina Lorena do ITA, que teve o projeto CAPES desse edital, CAPES ITA Unifesp aprovado em telemedicina e análise de dados. A gente está ampliando os dados, já tem uma doutora, que é a doutora Gabriela, que trabalha com ela, que é doutoranda, que está nos ajudando nisso. E a gente quer ampliar com dados do Hospital São Paulo e outros, provavelmente usando a base também COVID-19 Data Sharing da FAPESP, que é um repositório, está aqui o endereço para vocês, e o professor Paulo Caleb Santos, que é professor adjunto do Departamento de Farmacologia, que também tem uma pesquisa em andamento e que se prontificou, por meio dessa aproximação que a Unifesp fez, a trazer dados de hospitais públicos e privados dessa pesquisa em andamento que ele está fazendo, que a gente também pretende colocar aqui nesse balaio para rodar as análises e ver o que acontece. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. Como eu disse, eu estou mais contando uma história do que dando resultado, mostrando como é que o meu pensamento lateral funcionou, né? Eu como eu disse, eu não sou pesquisador da área, não é minha área de interesse ou de estudo primário, vírus respiratórios, mas sou infectologista, trabalhava numa área que eu tinha usado uma técnica que eu achava que podia ser útil aqui, e acho que o esforço coletivo é o que vai nos fazer superar essa pandemia. E a universidade tem um papel essencial nisso, não só essa pandemia, mas como outras, né, que virão. Não quero ser chato aqui, nem ser um arauto do apocalipse, mas outras pandemias virão, né? Outras pandemias existiram e não tem por que a gente imaginar que vai existir um mundo idílico sem pandemias. Então, a única forma de sair dessa situação é pela ciência, pela academia e pelo coletivo, pelas parcerias. E eu acho que eu gosto de fazer isso e a Unifesp tem me proporcionado isso. Então, obrigado. Obrigada, Kiffer, foi excelente. Realmente é um trabalho assim, muito interessante e eu fico muito feliz de ver que funcionou, né, uma tentativa nossa de juntar, né, talvez pesquisadores de áreas tão diferentes. Tão diferentes. A nossa ideia era justamente conseguir fazer com que ou, na verdade, tentar proporcionar esses encontros, vamos dizer assim, né? De pessoas que não... O fato da gente ter reunido na pró-reitoria, coletado dados, né, sobre o interesse dos diferentes pesquisadores em projetos, né, de áreas que iam desde a parte de biologia molecular até economia. Então eu fico muito feliz que tenha sido esteja sendo, né, uma parceria que tá funcionando, muito bom. Está funcionando, estou gostando. Nossa, é ótimo, excelente.
Deixa eu só, antes de eu fazer uma pergunta aqui, o Vitor Vasconcelos da Cruz está perguntando se o webinário foi gravado, ele foi, e a gente disponibiliza depois no YouTube da Unifesp, tem lá uma playlist com todos os webinários que já aconteceram, né? E eu queria te perguntar, antes de ver se o pessoal faz perguntas aqui no chat, te perguntar sobre se esse tipo de abordagem pode ser estendido para outras características, né? Então, agora falando um pouco de um interesse mais específico meu, né? Se, por exemplo, olhar as questões ou sequelas ou de comprometimentos neurológicos nesses pacientes, né? Então, por exemplo, se poderia ser utilizado para esse tipo de análise também. Eu entendo que sim, né? Eu nem sei se eu sou a pessoa mais apropriada para responder, né? Como eu disse aqui, eu não sou um pesquisador da área de machine learning, né? Eu aprendi algumas técnicas em função da necessidade bioinformática que a gente tem na nossa área de estudo de resistência para analisar dados, né? Mas eu diria assim, se eu puder me classificar como pesquisador, eu sou um infectologista com uma ênfase forte em epidemiologia de doenças infecciosas e particularmente resistência. E acho que essas técnicas de aprendizado de máquina, elas são úteis para uma série de áreas, de sub-áreas da saúde, de interesses da saúde, porque elas permitem que a gente olhe uma quantidade de dados muito diversa e grande, não necessariamente Big Data, entendeu? Porque o Big Data é óbvio, né? Analisar como nessa Covid Data Sharing, aí que você tem, sei lá, talvez 370, 400 mil pontos de dados para analisar, né? Ou como na pesquisa que eu participo com a professora Ruth Ginsburg na pediatria, onde são 5 milhões de nascimentos ao longo de 10 anos. Quer dizer, aí é óbvio que, de alguma forma, as técnicas de Big Data, de aprendizado de máquina, elas podem ser úteis. Mas para a gente que está no lado mais mecanístico das doenças, vamos dizer assim, né? Eu, inclusive, eu me incluo nesse lado, né? Às vezes olhar umas 50 pacientes ou 11 casos de Klebsiella, mas são 11 casos que você tem 40 features, cada uma dessas features com uma capacidade com um tipo de resposta diferente. Quer dizer, como fazer sentido desse dado, entendeu? Isso é que me chamava a atenção. Qual técnica eu poderia usar para tentar dar sentido a esse tipo de informação? Não, as técnicas tradicionais que a gente sempre usou são úteis, muito úteis e continuam sendo, mas de regressão logística ou de abordagem estatística determinística, elas muitas vezes não conseguem dar conta de uma análise com tantas variáveis e tantas capacidades de resposta não categorizadas. O que eu vou categorizar sem saber se tem padrão antes? Essa é a pergunta que eu tinha. Como é que eu vou categorizar uma variável se eu não sei se ela faz sentido antes, entendeu? Então, eu acho que sim, eu acho que olhar padrão de desfecho, digamos assim, neurológico, lesão neurológica, baseado em uma quantidade de dados grande, faz sentido, é possível. Eu acho que é perfeitamente possível. Ótimo. Bom, a Ana Lorena está agradecendo a parceria, ela disse que está sendo ótimo trabalhar. Feliz. Eu estou adorando falar para ela que quando passar a pandemia eu vou lá visitar ela. A Dulce Casarini está perguntando, ela diz que tem sido publicados, né, os estudos que salientam que as mulheres estariam mais protegidas que os homens. E que seriam mais assintomáticas. Ela quer saber se procede essa afirmação. Olha, a gente tem saído muita coisa, Dulce, tudo bem? Tem saído muita coisa, de fato, né? Tem saído sobre gênero, sim, tem saído sobre grupo sanguíneo, tem saído sobre uma série de coisas. Eu não tenho certeza para dizer
A gente achou, teve um dos estudos de predição de gravidade que mostrava que o gênero masculino, né, o sexo masculino, tinha a ver com maior gravidade. Foi um daqueles primeiros estudos lá que criou um score de gravidades, né? Eu achei até que fosse encontrar nesse grupo aqui. Eu não encontrei, mas eu não sei se não encontrei. Tem uma série de características, de features que a gente não encontrou significância aqui, que eu ainda acho que é por causa de um fator amostral, que a hora que a gente ampliar a base de dados, a gente vai talvez encontrar outros significados nela. Tá? Então, eu acredito que a gente tem visto casos de mulheres graves na clínica, né? Outros colegas podem confirmar isso, mas a maioria dos casos que eu particularmente, como médico, tenho visto, são casos em homens. Então, eu acho que deve ter a ver por aí, mas eu não tenho uma certeza para responder para você. Obrigada. O James Hunter, na verdade, ele responde a minha pergunta. Ele complementa. James é ótimo, parceirão também. Ele complementa, ele diz que sim, claro que pode ser estendida que essas técnicas como análises paralelas, porque tem resultado diferente. Então, o que seria olhar sequela ao invés de olhar grau de gravidade, que foi o que você respondeu, né? James, obrigado, James. Eu não conheço ele. Tá na nossa disciplina também, professor. Legal. Pesquisador e bioestatístico. Então, até na área dele aqui, desculpa aí se eu falei alguma besteira, hein, James? Jimmy. A Dulce Barbosa deu os parabéns, falou que é muito interessante esse modelo, o modelo que você apresentou, e ela pergunta se vocês fizeram ou pretendem fazer alguma análise da variável preditiva de óbito. Então, isso é uma pergunta interessante, né? Obrigado pelo comentário, pelo elogio, mas isso é uma pergunta interessante, porque eu acho que talvez a gente consiga, assim, eu acho que para analisar óbito em Covid, a gente realmente precisa do Big Data, né? Não sei se a Ana Carolina poderia me ajudar nisso, porque o óbito, na minha visão, assim, a visão do epidemiólogo, do infectólogo aqui, é que ele é um evento raro, né? A letalidade da doença, né, ela acontece, óbvio, mas ela continua sendo, dentro da perspectiva populacional, um evento raro. Então, vou dar um exemplo. Nesses 51 pacientes que a gente analisou, a gente teve, se não me engano, 2 óbitos só. E quando eu acrescentei, eu falei, bom, agora eu vou olhar a base de dados do Covid Data Sharing e vou ver se lá no desfecho do hospital que forneceu o desfecho, que era o Sírio-Libanês, que nem todos forneceram desfecho, né? Muitos deram só o dado pontual. Então eu falei, vou aumentar meu número de óbito. Só acrescentou 1 óbito só. Então veja, eu tenho agora 58 pacientes com 3 óbitos. É possível, obviamente, se eu mudar o padrão, e aí talvez a Ana Carolina possa até me ajudar a pensar nisso, se é uma das áreas que a gente vai, se a gente mudar o padrão de predição para óbito, deixar só óbito, esquecer a ventilação mecânica, esquecer o tempo de internação como outros marcadores de gravidade, provavelmente os resultados vão ser um pouquinho diferentes. É possível, mas eu diria que para tentar prever 3 eventos numa base de 50, 100 pacientes é mais complicado. Eu acho que aí a gente precisa ampliar mesmo, né? Então, as iniciativas aqui conjuntas da Rede DOR, do Paulo Caleb, do Covid Data Share, do dado do Hospital São Paulo, aí a gente vai tornar essa base mais robusta. E aí, tornando essa base mais robusta, aí a gente volta com esse algoritmo de análise, ou ele melhorado, para daí tentar prever o óbito isoladamente. Acho que é possível, assim. É possível fazer, dá para fazer, mas agora não fazia sentido na minha cabeça tentar prever 2 eventos nesse grupo, entendeu? A Ana Lorena tá respondendo aquela, diz que você tem razão, que a proporção é muito baixa, que precisaria de mais dados ou tratar de outras maneiras, né? Ou tratar de outra forma. Que técnicas que lidem com esse desbalanceamento.
Porque esse é um problema para o machine learning. E mesmo É. ampliando, teria que, de alguma forma, lidar com esse desbalanceamento, né? Ainda vai ter que lidar, porque é um evento raro, né? A gente está aqui no Brasil Exato. como um todo, é 3%, né, de letalidade, né? 3,5%, talvez, não sei exatamente o número. Aí você teria que ampliar muito, né? Talvez Tem que a base de ampliar dados. muito a base para poder prever esse evento. Ainda assim, ele vai ser um evento raro. Nem que a gente usasse 2 milhões de pacientes, a gente Sim, ia ter 3% só com óbito, né? sim. Só não, é muito, né? É muito. Muito por causa da dimensão populacional que a gente tem, mas Uhum. Em estatística, porcentagem, a porcentagem é de um evento raro. O outro James, James Weverton Líbero Pereira da Silva, ele pergunta se pacientes portadores de HIV positivo, mas assintomáticos, com CD4 acima de 900, podem ser considerados grupo de risco. É uma resposta que eu acho que nenhum de nós tem. Assim, provavelmente não, né? Provavelmente o paciente portador de HIV que está com imunidade normal e com infecção controlada, o risco dele deve ser o risco igual de qualquer outra pessoa que não tenha fator de risco, né? Mas, honestamente, eu não tenho resposta para isso. E acho que quando a gente aumentar o nosso... Por isso que a gente, nessa pesquisa aqui, uma das falhas dela é que eu olhei 51 pacientes de um local só. Então, o population mix é pouco, né? A gente precisa aumentar essa mistura populacional para poder olhar casos diferentes e tentar pegar dentro dessa base mais ampla pessoas com condições diversas, atendidas em hospitais com características diferentes. Então, não sei dizer, respondendo de uma maneira bem curta, não sei. Uma coisa que eu posso dizer com a minha experiência clínica é que, por exemplo, e acho que essa é a vivência de quem está aqui no Hospital São Paulo. No Hospital São Paulo a gente tem uma quantidade de pacientes com condições especiais, não só HIV, mas transplantados, pacientes em terapia imunossupressiva, muito grande, que foram atendidos aqui durante a pandemia têm sido atendidos aqui no Hospital São Paulo durante a pandemia de Covid. E eventualmente com o Covid. Então, eu acho que a hora que a gente ampliar o dado aqui para incluir os dados do Hospital São Paulo, a gente vai poder ter um olhar um pouquinho distinto para essas populações especiais. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, acho que agora acabaram as perguntas. Eu, de novo, agradeço muito e dou os parabéns aí para a equipe, né, e seus colaboradores, aí a Ana, o Paulo Caleb. E, de novo, vou dizer que a gente fica, né, a gente da Pró-Reitoria fica feliz de saber que funciona, né, esse tipo de abordagem de tentar agrupar pessoas que têm trabalhos diferentes, mas com um interesse comum, né? Acho que esse foi um excelente exemplo, eu fiquei muito feliz. Obrigada a você, obrigada a Ana Carolina e os demais membros aí do grupo. E, então, eu aproveito para convidar o pessoal, né, a assistir na próxima sexta-feira. A gente vai ter um webinário um pouco diferente, vai falar de educação, né, com o pessoal da USP, da Unifesp Guarulhos, né, o pessoal obrigada, senhora. Isso. Então, o pessoal lá da Unifesp de Guarulhos, né, a professora Elaine, o professor João, e o Walter, que é da Brigadas pela Vida, eles vão falar no projeto que eles têm, que se chama Juventude Sem Máscara, Escola, Universidade e Pesquisa, né? Então, e depois nas semanas seguintes continuamos com os webinários, mas eu já convido para esse aí da próxima sexta-feira. E, como eu falei no início, os webinários estão gravados e eles vão ser colocados a partir da semana que vem, esse aqui, no canal do YouTube da Unifesp. Tem um playlist lá com todos os webinários Covid. E, Kiefer, de novo, muito obrigado, viu? Obrigada por você ter feito essa apresentação. Agradeço os meninos o Michel e o Manu, que fazem a parte da transmissão para a gente.